Nesse vídeo eu quero falar sobre a sua aposentadoria. E aí pessoal, meu nome é Adriano de Paula, sou educador financeiro e investidor e aqui no canal eu falo sobre finanças e investimentos. Diariamente crio conteúdo nas redes sociais para ajudar as pessoas a cuidar das suas finanças e também investir, aumentar a sua renda passiva para quem sabe um dia viver desse rendimento. Então se você é novo por aqui, te convido também a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo novo por aqui. E vamos lá nesse vídeo falar sobre aposentadoria. Eu quero falar aqui o porquê que o INSS pode ser um grande perigo para a nossa aposentadoria. Muitas vezes a gente acha que trabalhando todo mês, contribuindo para o INSS, isso é suficiente para a gente conseguir se aposentar. E conseguir se aposentar bem. Claro que isso é obrigatório, então todo mês você é obrigado a contribuir. De certa forma a gente fica até numa situação confortável, porque você fica ali todo mês descontando aquilo, eu já estou contribuindo para a minha aposentadoria. Mas infelizmente, quando a gente olha para alguns dados que saiu recentemente do IBGE, a gente vê que menos de 1% da população brasileira consegue se aposentar e manter o mesmo padrão de vida de quando estava na ativa, quando estava trabalhando. A grande maioria das pessoas recebem um salário mínimo apenas. E o que dá para a gente viver? Como que a gente vive hoje com um salário mínimo apenas? Então, esse é um dado interessante para a gente ver. Somente 1%, pensa a cada 100 pessoas, uma pessoa apenas consegue viver com o mesmo padrão que tinha quando trabalhava. E eu vejo que é no estágio da vida que a gente mais precisa, quando você estiver mais velho, com menos energia, com mais necessidades, principalmente no âmbito da saúde, que você mais precisa e você vai viver aquém daquilo. São os dados recentes do IBGE, que está compartilhando com vocês, mas apenas 1% são independentes, não depende de ninguém, consegue viver bem com o seu padrão de vida. Cerca de 46% depende de parentes para poder se manter, 25%, 28% depende de caridade e 25% são obrigados a continuar trabalhando. É o que a gente vê cada vez mais pessoas trabalhando até mais tarde, até um pouco mais velho, para poder garantir o seu sustento. Não é nem pelo luxo, é para o básico que a gente precisa, porque de fato cada vez está mais debilitado a questão de previdência. E é claro que você é obrigatório a fazer isso, você é obrigado. É claro que você é obrigado a fazer isso. Então, todo mês lá tem um desconto automático, obrigado, que é uma contribuição para a Previdência Social e INSS. Mas você não deveria deixar o seu futuro na mão do governo, na mão do INSS. Você poderia você mesmo estar contribuindo para construir a sua aposentadoria. A cada dia que passa, a gente vê que tem novas reformas, reformas e mais reformas. E essa não é a primeira e nem a última. Com certeza novas reformas terão por aí, porque senão a conta não fecha. Isso acontece porque o gasto com a previdência privada no Brasil hoje, o gasto com a previdência social hoje é um gasto muito elevado do governo e a conta não fecha. Será que daqui 15 anos, daqui 20 anos, nós teremos uma aposentadoria? Dificilmente, eu acredito. E mesmo que a gente tenha, como será que vai estar esse negócio? Como será que vai estar uma aposentadoria? Se cada vez a gente compra menos, até por causa do efeito inflacionário. Eu lembro da minha avó que é pensionista do INSS, pegando pensão aí do marido, e recebe até hoje um único salário mínimo. E ela, um tempo atrás, quando recebia lá 300, 400 reais de salário mínimo, ela vivia melhor do que hoje, que o salário mínimo está de 1.300. Então veja que com 400 você vivia bem melhor que hoje 1.300. Isso por quê? Porque as coisas foram aumentando muito de preço. Cada vez as coisas estão tudo mais caro. O básico, a conta de água, a conta de luz, o alimento de cada dia, uma moradia, está tudo muito mais caro. E as coisas sobem numa frequência, numa velocidade, o preço das coisas se elevam muito maior, muito mais do que o nosso salário, do que uma correção de reajuste de aposentadoria, de salário mínimo. Isso acaba fazendo com que cada vez as pessoas vivam com uma menor qualidade de vida. Cada vez a gente compre menos. E para isso, o meu grande conselho aqui como amigo é o quê? Não dependa só do INSS. Comece hoje você mesmo
a construir a sua aposentadoria. Porque se você tem menos de 40 anos de idade, a chance de você conseguir se aposentar, na minha visão, é muito pequena. Então não deixe o seu futuro e o futuro da sua família na mão do governo, na mão do INSS. Você consegue começar hoje a investir, né, aos poucos, assim como é uma obrigatoriedade, todo mês ali vai descontando seu salário, pensando na sua aposentadoria, que é o INSS, você pode começar a fazer isso, né, por você mesmo, pela sua família, pensando no seu futuro financeiro, na sua aposentadoria. E eu comento isso também porque, assim, é algo que a gente precisa fazer, né? Aquela mentalidade do investidor, o pague-se primeiro, é você se pagar primeiro todos os meses, né? Então é assim que o investidor pensa, que você tem uma conta, um boleto para você todo mês, e aquele boleto do seu eu do futuro que você começa a pagar hoje. É a primeira conta, a principal que você tem que pagar. E da mesma maneira que é obrigatório, você não tem nem escolha, desconta a parte do seu salário para poder estar lá trabalhando no INSS, você deveria fazer o mesmo com você. Então coloque ali um valor que seja obrigatório, que todo mês você vai descontar pensando no seu futuro, no futuro da sua família, na sua aposentadoria. Até porque tudo que é descontado hoje não é para pagar a sua aposentadoria no futuro. Muita gente pensa isso, né? Tudo que eu estou contribuindo hoje mês a mês lá com fundo de garantia, INSS, é para quando eu me aposentar, eu tenho aquela grana ali e eu vou receber aquele dinheiro. Mas não. Tudo que a gente está descontando do nosso salário hoje, tudo que desconta do seu salário hoje, não é para a sua aposentadoria futura, é para pagar quem já está aposentado hoje. E quando você se aposentar, vai ter que ter pessoas, né, jovens, trabalhando, contribuindo, para que seja possível pagar a sua aposentadoria. E a gente vem de um ciclo, né, de gerações de cada vez ter menos filhos. Né? Minha avó, por exemplo, teve 7 filhos. Os meus pais, meus tios, né, numa outra geração, teve em média de 3 a 4 filhos. A minha geração agora, tenho uma filha. Muita gente não tem filho. Da minha faixa etária, normalmente hoje tem 1 ou 2 filhos, né? E quem é mais novo ainda, que tem 20 e poucos anos, muita gente não quer ter filho. Então, se hoje você está trabalhando e contribui para a aposentadoria de quem, para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado hoje, quem que vai estar trabalhando no futuro para poder pagar a sua aposentadoria? Isso é preocupante. O Brasil vive uma crise previdenciária, né, há anos já. Como eu comentei, não é a primeira nem a última. Daqui a alguns anos, a gente deve ter uma nova previdência. Simplesmente porque a conta não fecha, né? A matemática não vai bater. Quando que vai ser isso, Adriano? Eu não sei. Mas certamente vai ter, vocês podem me cobrar, né? Tira um print aqui, me marca aí. Eu afirmo aqui, em breve, não sei quando, mas vai ter uma nova reforma. Porque é necessário de tempo em tempo, até para ajustar todos os gastos públicos, né? Então, é simplesmente uma questão matemática. A gente olha algumas notícias também que saíram, alguns dados do BGE. O BGE informa que até 2035 nós vamos ter mais pessoas entre 55 e 69 anos do que jovens entre 20 e 29 anos. Até 2039 a gente vai ter mais pessoas acima de 65 anos consideradas idosos do que jovens de 14 anos. Que é o futuro, né? As novas gerações entrando no mercado de trabalho, trabalhando, contribuindo para que consiga pagar a aposentadoria de quem tiver aposentado lá na frente. A gente também tem um grande aumento da informalidade no Brasil, né? Pessoas trabalhando no informal. E claro que muitas pessoas contribuem, mas muitas pessoas não fazem sua contribuição. Então é menos dinheiro no bolso do governo para poder gerir tudo isso e manter a Previdência Social e INSS, né, funcionando, trabalhando para poder pagar sua aposentadoria no futuro. O fato é que as reformas são necessárias, senão a conta não fecha. Tá? Então é só questão de tempo para isso acontecer. Se você tem menos de 40 anos, é muito provável, as chances são grandes de que você não vai conseguir se aposentar. E de novo, mesmo que consiga, como é que vai estar a aposentadoria lá na frente? Como é que será que você vai estar vivendo dependendo somente da sua aposentadoria contribuída pelo INSS ao longo de uma vida trabalhada? Por isso que eu acho que você deveria pensar em você, na sua família, no seu futuro e começar a investir hoje. Atualmente,
A gente precisa de cerca de 8 pessoas trabalhando, contribuindo para pagar a aposentadoria de uma pessoa. 8 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de um. Sendo que a gente vem de gerações que teve muitos filhos, né? Tem muita gente no mercado de trabalho. Com esses dados, que a gente vai ter muito mais pessoas, que a gente vai ter pessoas mais velhas, mais idosos e menos jovens na força de trabalho, o que vai acontecer? Reforma provavelmente vai subir a idade. Você vai ter que trabalhar até 75 anos, até 80, até 85 anos, para que você também esteja ali no ciclo, mesmo já idoso, contribuindo para a conta fechar. Agora, se você começa hoje a poupar, investir todos os meses, começa a construir sua aposentadoria, quem sabe lá na frente você não fica totalmente dependendo do governo. Ou você pega uma pequena parte do governo, mas completa com a sua para poder viver bem e poder ter uma qualidade de vida, dar o melhor também para sua família lá na frente. Ou até mesmo você tem um resultado tão extraordinário que você já nem dependa mais do governo. Claro que você vai querer, né? Porque você contribuiu pela vida toda. Mas se não tivesse também, você conseguiria viver dos próprios rendimentos, dos seus investimentos. E aí, isso te traria muito mais tranquilidade, né? Paz, espírito e também satisfação por ter conseguido alcançar isso, por poder proporcionar o melhor para sua família, né? De fato, a gente vive uma crise, o Brasil vive uma crise previdenciária por causa dessa faixa etária, né? Cada vez mais a gente tinha mais... a gente tem hoje ainda, né, mais jovens, mais adultos trabalhando e contribuindo e uma pequena parcela de pessoas aposentadas. Mas até 2050, talvez você vai aposentar em 2050, 2045, eu trago o dado aqui do IBGE, de 2050. A gente vai ter um equilíbrio muito maior disso. A gente vai ter muito idoso, a gente vai ter muitas pessoas mais velhas. Inclusive vai ter mais idosos do que adultos ou jovens ali trabalhando, contribuindo. Então, como é que a conta fecha? Já parou para pensar nisso? As reformas são inevitáveis, tá? São necessárias, como eu falei, para poder sustentar o sistema. Sem reformas, que está acontecendo de tempo em tempo, o sistema em si não é sustentável. Provavelmente vão criar regras novas, vão aumentar a idade, como eu comentei. E aí, será que você vai conseguir se aposentar? Será que você vai chegar até lá? É muito custo para o governo tudo isso. E por isso que isso acontece. Então, comece agora mesmo a construir sua aposentadoria, a cuidar do seu futuro e a cuidar do futuro da sua família. Uma informação também bastante curiosa, né? Você já notou que provavelmente algum conhecido, algum parente seu, algum tempo atrás, conseguia se aposentar com 40 anos, 45 anos, às vezes 50, já tinha trabalhado ali 30, 35 anos, que começava muito novo, né? E tinha um limite, já fazia sua contribuição, conseguia se aposentar. E mesmo assim, essas pessoas, tem muitas pessoas ainda que ainda assim estão trabalhando hoje para complementar sua aposentadoria. Estou falando coisa de uns 20, 25 anos atrás, né? A gente tinha muitas pessoas de 40, 45 anos se aposentando. Mas veja que de uns 10 anos para cá, ninguém mais se aposenta com essa idade. Se aposenta com 55, 60 anos. De 5 anos para cá, ninguém com 60 anos se aposenta. Com 65 anos, poucas pessoas se aposentam. E daqui 10 anos, daqui 15 anos, a régua só vai subir. Por quê? Porque a conta não fecha. Então, eu tenho minhas dúvidas, né? Se a gente vai conseguir de fato se aposentar, se vamos chegar nessa idade, e se chegar, de fato, como que isso vai estar, como que vai estar, qual o valor que vai ser pago, né? O que a gente vai conseguir comprar com isso? Talvez uma cesta básica, né? Não o suficiente para poder viver. Outros pontos também que acabam fragilizando a Previdência Social é a questão do brasileiro hoje estar bastante endividado, né? Não só hoje, mas sempre está, né? A gente é muito mutilado para consumir, utilizar muito crédito. Os brasileiros consomem de maneira demasiada e muitas vezes não conseguem arcar com esse custo lá na frente. E a gente tem hoje vários números de muita inadimplência, né? Cerca de 80% do brasileiro hoje está inadimplente, está endividado, famílias endividadas. E muitas vezes o governo precisa socorrer isso. Ele vai acabar te liberando uma linha de crédito mais favorável, ele vai acabar te liberando algum tipo de auxílio do governo. Isso onera as custas do governo, as contas públicas, e é menos dinheiro ainda para olhar para outras frentes que
que o governo precisa cobrir. Com isso a gente também pode ter aumento de impostos, né, em várias áreas, em vários produtos, ou até mesmo empresas sendo tributadas e tendo mais desafios ainda nos seus negócios, tendo que aumentar custo do produto, do serviço, ou tendo que demitir pessoas para poder equalizar seu negócio. Isso tudo para o sistema, né, para o governo conseguir financiar o INSS de fato. E sabe-se lá como, quando e quanto isso vai estar pagando lá na frente, né? Então esse é algo que a gente tem que pensar muito bem. Mas há uma solução para isso. Há uma solução e essa solução só depende de você. Mas depende de você e, sobretudo, da sua vontade, da sua disciplina, da sua vontade de fazer acontecer todos os meses, né? Se você começar a fazer uma gestão da sua renda mensal, separar aquele percentual como obrigatoriedade também, que todos os meses você vai estar poupando e investindo, pensando no seu futuro, no futuro da sua família, em investir esse valor todos os meses, você vai certamente conseguir construir sua aposentadoria. E digo mais, com menos dinheiro, ao longo do tempo, você vai conseguir construir uma aposentadoria melhor do que o INSS vai te proporcionar. Que acaba sendo muito aquém do que aquilo que a gente contribuiu, né? Você contribui, para depois pegar um pedaço só dessa contribuição. Não é tudo, né? A gente paga muito mais para receber muito menos. Mas você pode hoje começar a poupar e investir todos os meses para construir a sua renda passiva, tá? De novo, assim como o desconto do INSS é obrigatório, faça você o seu desconto obrigatório pensando no seu futuro. Um ótimo veículo, um ótimo meio para você fazer isso é você utilizar os fundos de investimento imobiliário, que é uma modalidade de investimento que a gente vai investir em imóveis, no setor imobiliário. Você vai conseguir ter diversificação dentro do setor imobiliário, investindo pouco dinheiro, recebendo aluguel todos os meses, um aluguel superior a um imóvel físico, como uma casa ou um apartamento que esteja alugado, com flexibilidade, liquidez. E além disso, você vê ali todo mês o seu patrimônio aumentar. É renda passiva caindo na sua conta todos os meses. Na minha visão, e é o que eu pratico também, esse é um grande meio para você começar hoje a cuidar do seu futuro e garantir uma boa aposentadoria lá na frente, um bom conforto, qualidade de vida para você e para sua família. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dê seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. De novo, aqui eu falo sobre finanças e investimentos. Diariamente crio conteúdo para falar sobre o mercado financeiro, fundos imobiliários e também finanças pessoais. Então, se você gostar do assunto, se inscreva no canal e me acompanhe também nas outras redes sociais para que você aumente sua renda passiva, construa sua aposentadoria e não dependa do governo para poder se aposentar bem. Fico por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.